e bem-vindo às Crônicas Romanas, um episódio de uma história de Roma em português. Episódio 82, a Era de Ouro de Augusto, o florescer das artes na paz. No episódio anterior a gente viu como o nascimento de Jesus aconteceu durante o reinado de Augusto. Só que durante esse reinado também aconteceu um florescer da cultura latina. O Augusto eventualmente iria dizer que ele encontrou uma cidade de tijolos e deixou uma cidade de mármore. Mas além do mármore, mais resistente até do que esse mármore, vai ser essa era de ouro da literatura latina, né? Que aconteceu justamente por conta dessa relativa paz, que deu aos romanos tempo de escrever. Mais ainda, eles tinham riqueza e tinha uma pessoa que desempenhou um papel fundamental nesse momento, de ser um patrono das artes e das ciências, que foi o Caio Mecenas, que era um grande amigo do Augusto, era um conselheiro de confiança dele e foi um grande patrocinador das artes. O Mecenas achava que para o império durar, ele precisava de uma alma, né? E usou a fortuna que ele tinha para sustentar poetas, artistas, para que eles criassem uma nova arte para sustentar esse novo império romano, né? E a gente hoje, em português, até hoje, a gente usa essa palavra mecenas para representar qualquer pessoa ou instituição que patrocina ou protege as artes, as ciências e as letras. Ou seja, quando a gente usa isso, a gente está fazendo referência a um amigo do nosso amigo Augusto aqui, que 2000 anos atrás usou sua fortuna para patrocinar as artes. Nesse momento surgem os 3 grandes poetas da língua latina. O maior talento desses provavelmente foi o Virgílio. O Augusto queria que alguém escrevesse uma epopeia, um poema épico, né, que desse a Roma a mesma dignidade que a Ilíada do Homero tinha dado aos gregos. O Virgílio foi que escreveu esse poema, que foi a Eneida, né? A Eneida é um poema épico que inspiraria o Camões, inclusive, a escrever os Lusíadas, que foi o poema épico que funda a língua portuguesa e a Portugal como império. A citação mais famosa do Virgílio, no entanto, vem dos poemas de amor dele, que a mais famosa é Omnia vicit amore e nos cedamos amore, que seria o amor conquista tudo, nos rendamos, portanto, ao amor. O outro grande poeta dessa tríade é o Horácio, né? O Horácio, enquanto o Virgílio fazia o épico, o Horácio trazia uma filosofia para o cotidiano através da poesia. Ele era um escravizado liberto que representa a ascensão intelectual, né, durante o reino do Augusto. O conselho mais famoso do Horácio é o tal do Carpe Diem. O Carpe Diem vem de um poema dele, onde ele diz no final: enquanto a gente fala, o tempo foge, invejoso. Aproveita então o dia, confiando o mínimo possível no amanhã, ou seja, deixando o mínimo possível para o amanhã. Aqui tem uma certa curiosidade, porque algumas pessoas consideram Horácio meio hipócrita, porque ele vivia escrevendo poemas belíssimos, exaltando a vida simples no campo, longe da ambição e da cidade. Ele nunca deixou Roma. O Mecenas, inclusive, deu a ele uma fazenda, chamada Fazenda Sabina, para que ele pudesse viver o ideal bucólico dele, mas o Horácio nunca se mudou para lá, não. Ele permaneceu em Roma. E para os nossos ouvintes que gostam de literatura portuguesa, obviamente a influência do Horácio se faz presente no heterônimo Ricardo Reis, do Fernando Pessoa, que é um herdeiro direto do Horácio, né? O Ricardo Reis resgata a métrica clássica do Horácio, a filosofia da aceitação do destino e até mesmo a musa do Horácio, que era a Lídia, vai ser a musa do Ricardo Reis. O terceiro poeta dessa tríade é o Ovídio, né? O Ovídio é o mais brilhante e mais irreverente de todos, né? Enquanto o Horácio celebrava a vida dura do campo, o Virgílio estava lá celebrando a epopeia de Roma, o Ovídio celebrava o prazer, né? A obra mais famosa dele na verdade, é Metamorfoses, mas a outra famosa dele é A Arte de Amar. É um livro de 3 partes, onde ele ensina como os homens seduzirem as mulheres, e a terceira parte é como as mulheres resistirem a essa sedução. É um livro que acabaria deixando
Ovídio exilado pelo Augusto, porque ele achou que era muito libidinoso o poema. Mas, quanto ao poema Metamorfose, tem uma frase muito famosa dele, que é Omnia mutato nihil interet, que seria, eu traduziria como nada se acaba, tudo se transforma, né? Esses são os 3 poetas dessa era de ouro de Augusto, o Virgílio, o Horácio e o Ovídio. Não só de poesia viveu essa revolução cultural, né? Houve também a presença de um grande arquiteto, que foi o Vitrúvio, né? Que escreveu um tratado chamado Sobre Arquitetura, onde ele propunha que a arquitetura devia imitar a natureza e, acima de tudo, imitar a perfeição do corpo humano. É aí que nasce o conceito do homem vitruviano. Quer dizer, aquele homem que o Da Vinci vai desenhar foi uma explicação do Vitrúvio, que dizia que ele acreditava o corpo humano era perfeitamente proporcionado, que é o modelo de um círculo, né? E para o Vitrúvio, a obra arquitetônica era para ter 3 coisas que o corpo humano tinha: firmitas, que é solidez, sólido, utilitas, que é utilidade, e venustas, que é beleza, né? Então essas 3 características do corpo humano teriam que estar presentes na arquitetura. Essa cidade de mármore, então, que o Vitrúvio vai começar a construir e que o Augusto vai deixar como legado na arquitetura de Roma, né? Esse século de Augusto, ele ensina que o poder militar pode até conquistar terras e um império, mas a cultura vai conquistar o tempo. Hoje, esses nomes do Virgílio, do Horácio e do Vitrúvio, a gente conhece até hoje, né? E um último nome que eu vou deixar aqui é um que inspirou, inclusive, esse podcast, que é o Tito Livio, né? Enquanto os poetas cantavam, o Tito Livio estava escrevendo a história de Roma, né? Ele também vive nessa mesma época do Augusto e ele escreve, a obra dele principal se chama Desde a Fundação da Cidade. É uma obra fundamental que a gente usou vários dos volumes dele na época da República, quando a gente falou da República inicial e da fundação da cidade, dos reis de Roma. E aqui eu vou dizer uma citação da abertura do Tito Livio, da história do Tito Livio, onde ele diz que o estudo da história é o melhor remédio para uma mente cansada, pois na história há um registro da infinidade, da variedade da experiência humana, claramente apresentado para que todos possam ver. E nesse registro você pode encontrar para si mesmo e para o seu país tanto exemplos quanto advertências, coisas nobres a serem tomadas como modelos e coisas vis, podres até a medula a serem evitadas. Para o Tito Livio, a história seria o alicerce moral sobre o qual o Augusto estava reescrevendo a nação romana e criando o Império Romano. No próximo episódio a gente vai entender um pouco mais de como Augusto criou esse império e essa estrutura de administração do império, e vamos ver também o grande problema dele, que foi a sua sucessão. A gente se encontra.